Na segunda-feira, às 8 horas da noite, o bispo Dom Félix presidiu a Missa da Unidade na Catedral de Santo Antônio. A missa foi concelebrada pelo clero e teve a participação dos seminaristas, religiosos e uma multidão de fiéis. Após a homilia, os padres renovaram as promessas sacerdotais e, no final da missa, receberam do bispo os santos óleos, que serão usados nos sacramentos do batismo, crisma e unção dos enfermos. Aconteceu no sábado passado a formação de missionários com o tema A Alegria do Evangelho para uma Igreja em Saída. A formação aconteceu no Salão das Damas e teve a participação de muitos leigos e leigas. Mais uma vez, o Instituto de Missionários Leigos promove uma formação para leigos. Participaram pessoas de várias paróquias da cidade que buscam se aprofundar nos conhecimentos da Igreja. A formação teve como objetivo preparar os leigos e leigas para a Semana Missionária, que acontecerá nos 6 setores de nossa diocese no dia 14 de abril. E o tema é muito sugestivo. Cristãos leigos e leigas, como numa igreja em saída, a serviço do reino de Deus, tornando-se sal da terra e luz do mundo, que é o pedido de Jesus. E a grande preocupação da igreja é que nós agora mudemos um pouquinho a nossa nomenclatura, que não se fale mais de leigos e leigas, mas que se fale de cristãos leigos e cristãs leigas. Muda por quê? Porque antes de ser um leigo na igreja, de ser uma leiga na igreja, é um cristão, é uma cristã. E a igreja entende que ser leigo, ser cristão leigo na igreja, não é para todos os batizados, não. Cristão leigo é aquele batizado que assume uma missão na igreja, assume um compromisso, assume uma vivência eclesial, assume dirigir um grupo, ser um catequista, ser um ministro, uma ministra, ser alguém que de fato dá um testemunho da sua fé, liderando algum grupo e assumindo um ministério na igreja, seja qual ministério for, até o ministério de música. Você pode dizer que é um cristão leigo, cristã leiga, porque você, de fato, não vai apenas esquentar o banco da igreja, mas você assume uma missão na igreja. Segundo a organização, um dos motivos da formação é seguir o que o Papa Francisco fala desde 2013, para sermos uma igreja em saída. Essa formação, ela está em acordo com o que dispõe o nosso calendário da diocese. O calendário da diocese, o anuário 2018, pede-se que os leigos de vários ministérios pastorais, pessoas de todas as idades, sejam passados por um momento de formação, de preparação para esse ano do laicato. Nós estamos celebrando o Ano Nacional do Leigo e do Leigo e da Leiga Cristã, e dentro desse nosso objetivo tem as missões ou visitas missionárias às famílias, ou também em ambientes onde a gente convive melhor, onde a gente convive mais. E isso requer também uma preparação. Então nós tiramos esse evento de hoje nesse sentido. E o Padre Nelito está nos assessorando com muitos estudos, e a gente vai abrindo mais a cabeça para compreender este apelo do Papa Francisco. Além de tratar da importância do cristão ser uma igreja em saída, a formação serviu também para que os participantes se aprofundem no conhecimento cristão e disseminem em suas comunidades. Eu sou da Paróquia Santana, Igreja Santana, Altinópolis. Estou aqui participando desse encontro, estou sentindo mais cada dia fortalecido, o conhecimento está abrindo minha mente melhor, Está sendo muito vitorioso esse encontro de hoje. A gente está sempre aí na comunidade, nos cursos de formação, mas cada um é diferente do outro. Um te passa mais segurança, outro te dá mais profundidade no tema. Como o ano mais voltado para o leigo e mais uma igreja em saída, a gente percebe que esse encontro de hoje é enriquecedor porque você vai mais profundo e vai para as suas comunidades com o intuito de enxergar mais longe as de perto. Pelos questionamentos da comunidade, você possa clarear algumas dúvidas,
e incentivá-los na caminhada. A proposta desse encontro foi maravilhosamente muito assim pensado nas questões do debate, da questão da igreja em saída. Está se juntando aqui o setor 4, setor 5 da nossa diocese. Praticamente está sendo representado para a maioria das paróquias. A discussão está ampla e bem discutida, está muito aproveitoso. A formação teve a participação de pessoas de várias idades, porém, o Juliano sentiu a falta de mais jovens. Eu acho que está sendo um evento, vamos dizer assim, muito bom. Estou aprendendo muitas coisas novas, coisas que eu vou poder passar para depois meus amigos. Eu acho que poderia ter mais jovens participando aqui conosco. Dá para aproveitar muita coisa que está aprendendo aqui para passar para os jovens da comunidade. O Papa Francisco celebrou a missa de Domingo de Ramos no Vaticano para milhares de pessoas. Ele deu uma atenção especial aos jovens. A Semana Santa começou em Roma com a missa do Domingo de Ramos, celebrada pelo Papa Francisco. Ele liderou esta procissão, que é uma lembrança da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém antes de sua paixão. Em sua homilia, o Papa explicou que a alegria que acompanha as experiências de Cristo nem sempre é bem-vinda. É uma alegria insuportável para aqueles endurecidos pela dor, sofrimento e miséria. Muitos pensam dentro de si, olhe, que pessoas rudes. É uma alegria intolerável para aqueles que esqueceram as muitas oportunidades que lhes foram dadas. Gioia intolerabile per quanti hanno perso la memoria e si sono dimenticati di tante opportunità ricevute. O Papa também disse que essa atitude faz as pessoas se sentirem justas e superiores às outras. O choro vem da calúnia e falso testemunho. E così nasce il grido. Aqui vem o grito daqueles que não tremem a voz para gritar, crucifica-o. Não é um choro espontâneo, mas um grito produzido, armado de descrédito, com calúnia e que provoca falso testemunho. É o grito daqueles que distorcem a realidade e inventam histórias para sua própria conveniência, sem preocupação com o nome dos outros. Provocare testimonianze false. É a voce di chi manipola la realtà e crea una versione a proprio vantaggio e non ha problema a incastrare altri per cavarsela. No Domingo de Ramos, a Jornada Mundial da Juventude também é tradicionalmente celebrada. Portanto, havia muitos jovens na praça, tanto para este evento como também pelo encontro pré-sinodal que estava sendo concluído. Esses jovens deram ao Papa Francisco o documento final de sua semana de trabalho em Roma. Como o Papa nem sempre está tão próximo, os jovens aproveitaram a oportunidade para tirar uma selfie para compartilhar o encontro. O Papa Francisco respondeu com este comentário bem-humorado. Avete visto? Oggi non si può concepire un giovane senza fare un selfie. O Papa pediu aos jovens que não permanecessem em silêncio e não permitissem que ninguém permanecesse em silêncio. Ele também os incentivou a continuar se preparando para a JMJ no Panamá em 2019. Também na segunda-feira, de 9 da manhã ao meio-dia, aconteceu uma manhã penitencial na paróquia Santa Rita. A manhã foi conduzida pelo padre Francisco Vidal e teve confissão individual e participação do clero e dos seminaristas diocesanos. O bispo diocesano Dom Félix gravou uma mensagem para a Páscoa que trazemos para vocês aqui através da nossa igreja. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, a ressurreição gloriosa de Jesus é a chave para interpretarmos toda a sua vida e é o fundamento da nossa fé. Sem essa vitória sobre a morte, diz São Paulo, vazia seria a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus é uma realidade central da fé cristã e, como tal, foi pregada desde o começo do cristianismo. A importância deste milagre é tão grande que os apóstolos são, antes de tudo, testemunhas da ressurreição. Este é o núcleo de toda a pregação e isto é o que nós anunciamos ao mundo. Cristo vive.
A ressurreição é a prova suprema da divindade de Cristo. A ressurreição de Cristo é a grande luz para todo mundo. Eu sou a luz, disse Jesus. Luz para o mundo, para cada pessoa, para cada época da história, para cada sociedade. A ressurreição de Jesus é um apelo muito forte. Lembra-nos sempre que vivemos neste mundo como peregrinos e que estamos em viagem para a verdadeira pátria, a pátria eterna, o céu. Cristo ressuscitou para levar consigo os homens e as mulheres, na sua ressurreição, para onde ele vive eternamente, fazendo-os participantes da sua glória. Feliz Páscoa para você, sua família e sua comunidade. Que o Deus da ressurreição e da vida vos abençoe. Jesus, que passou da morte para a vida, fortaleça a nossa esperança e nos ajude a vencer nossas fraquezas. Amém. Aleluia. Padre Nelito Dornelas nos traz agora palavra da salvação. Do que estavam falando pelo caminho? Duas pessoas andando pela estrada. São os discípulos de Emaús, aquele casal voltando para casa, desanimado, triste. Estava indo na direção contrária, fugindo, buscando. É a imagem de ontem e de hoje, imagem de todos nós. No ano de 85, muitos discípulos e discípulos andavam pelo caminho, tristes, desanimados, sem saber se estavam no caminho certo. Parece que a cruz ficou maior e mais pesada. O desemprego, a violência, a droga, a falta de atenção, a falta de saúde, de cuidado sério da saúde, da educação, a falta de dinheiro, as dívidas, o desespero. Sentimos-nos também hoje impotentes frente à corrupção que desvia fundos dos cofres públicos, ou frente à má administração que deixa o povo no desespero. O sistema que nós estamos vivendo nele, o sistema neoliberal capitalista, ele vai gerando cada dia mais exclusões de indivíduos, de grupos e de países. Parece que vivemos em um caos, em uma situação sem saída. Temos a impressão de estarmos caminhando ladeira abaixo para o pior. Portanto, renascer para uma nova esperança é necessário. E a experiência de Emaús fez daqueles discípulos surgir uma vida nova. Renasceram para uma nova esperança. E ao redor de Jesus vivo, eles se uniram de novo e assumiram o projeto de vida para todos, de cabeça erguida. A esperança é como motor que leva a acreditar nos outros e a inventar práticas alternativas de fé. Com a esperança renovada, aquilo que parecia uma total impossibilidade passou a ter um novo significado para eles. Perderam o medo, superaram a experiência da incapacidade, da impotência, deixaram de lado o negativismo derrotista e deprimente e voltaram em plena noite, em plena escuridão, como se fosse dia claro. Voltaram para recomeçar, para reconstruir a comunidade, expressão, sinal e sacramento da presença de Jesus ressuscitado. Refazer hoje a experiência do caminho de Emaús é um desafio atual que nós devemos também fazer na conjuntura em que vivemos. Somos chamados a viver hoje essa mesma experiência de Emaús, redescobrir na partilha solidária a presença de Deus vivo no meio de nós. Como comunidade de fé, somos chamados a reconstruir no diálogo, na abertura, na acolhida, o projeto de Jesus pelo qual ele entregou a sua própria vida. A solidariedade leva à redescoberta da força libertadora do Deus presente na história, conduzindo-a com as suas mãos. Com um olhar lúcido e criativo, procuraremos expressar esta fé numa solidariedade bem concreta e articulada, seja em nível de grupo, de bairro, de cidade ou de família. Dizer articulado quer dizer que esta ação solidária deve ser essencialmente comunitária. Só assim será de fato sinal do reino e poderá intervir em favor da vida em defesa dos pobres, os preferidos de Jesus e de todos os sofredores marginalizados e excluídos. De forma breve, mas clara, deixemo-nos animar
por um pequeno poema de Dom Pedro Casaldáliga. Se não houver caminho que nos leve, nossas mãos o abrirão. E haverá lugar para as crianças, para a vida e para a verdade. E esse lugar será de todos, na justiça e na liberdade. Se alguém se anima, avise-me. Seremos 2 a começar para valer essa nova empreitada, como fizeram os discípulos de Emaús, que incendiaram o mundo com o testemunho da fé no ressuscitado. Palavra da salvação. Obrigada a vocês pela sua audiência. Esperamos você no próximo domingo, ao meio-dia, para mais um programa Nossa Igreja. Desejamos a todos uma santa e feliz Páscoa. Até domingo que vem, se Deus quiser.